Para Hukat. Página. A página. Fora. Depois fora, né? Hukat. 90. Isso. Então vamos só uma introdução que vai ser um pouco longa, na verdade. Só para achar. A gente viu que o Sefer Bamidbar é o livro do caminho. O que acontece no caminho? Problema. Quebras, né? Então, esses parashá estão dizendo como resolver. Então, a gente viu o parashá Nassó, que fala dos problemas pessoais da pessoa, de forma individual. E depois vieram 3 parashiot falar problemas coletivos, Klali, que são eles a Torá, a terra de Israel e o povo. Que a gente viu que é parashá Be'alotcha Torá, Shlach Lecha, a terra de Israel, e parashá Korah, Am Israel, sim? E agora a gente chegou em parashá Hukat. Se eu estou em Korah, não sei porquê. Claro, porque são 2 letras parecidas. É parashá Hukat. O que vem falar parashá Hukat? Qual é a condição? Então, depois que a gente viu a relação no caminho da própria pessoa, do individual e depois do Klal Israel, agora vão ter 2 parashiot que vão falar sobre a relação entre Am Israel e os Goim, e o mundo. Então, no meio do caminho vai ter problemas que vai acontecer entre um povo e o outro, entre Am Israel e a humanidade. E são essas 2 parashot agora, Hukat e Balak. São as 2 parashot que vão falar sobre os problemas, então, Ben Israel Amim. E não mais agora sobre o que acontece dentro de Am Israel ou o que acontece com a pessoa. Então, a gente vê que cada vez está se expandindo mais o que a gente tem que aprender na nossa vida, né? E interessante porque 2 parashiot, que cada parashá então vai falar um aspecto da relação de Am Israel com o mundo. Parashá Hukat vai ser o aspecto político de Am Israel com os povos, e Parashá Balak vai ser o aspecto espiritual entre Am Israel e os povos. Então são as 2 questões aqui. Parashá Hukat então é a parte política relacionada entre Am Israel e os outros povos. A gente vai ver aqui que, por exemplo, nessa parashá tem 2 guerras, por exemplo, contra Sihon e contra Og no final. Então, questão de guerra política. Tem 2 diplomacias que mandam diplomatas para Edom, né, e depois para Sihon. Sihon sequestra uma pessoa e entra em guerra. Edom não entra em guerra, então tem várias coisas. Tem a questão tem uma Shirá do Be'er, que tinha inimigos que queriam atacar Israel, e aí o Be'er aí teve milagre, aí cantaram, fizeram negócio. O que mais tem? Tem a morte dos líderes aqui, né? Vai vir um motivo, porque Moshe morreu, e Aharon. Vai ter aqui a morte de Aharon e de Miriam. A gente vai ver que nessa parashá, Israel chega na frente de Eretz Israel. Então o problema político começa a acontecer que a Israel agora não está no deserto e está chegando no lugar. E aí vai ter que saber se posicionar no mundo. E aí começa vários tipos de problemas. Então esses são os problemas políticos. Para Balak vai ser os problemas espirituais, que é o quê? Que um rei vai pegar um profeta para amaldiçoar o povo judeu. E aí é sobre profecia e sobre korbanot, a diferença entre a Israel e os goim. Então é um âmbito totalmente espiritual. E aqui não, um âmbito mais material, político, de governo. Então é mais ou menos o resumo do que cada parashá vem dizer e a ordem que a gente está. E a pergunta aqui é por que chegou o Jacques. Pode começar. Sim. Acabou de começar. A gente veio, acabou 4 minutos e 14. Tá vendo o jogo? Tava vendo o jogo. Quanto é que tá? Argentina e Peru. Argentina de um lado, Peru, Colômbia também. Vamos lá. O cara tá jogando hoje. Egito e Rússia. Vamos lá. A gente está vendo aqui que para Hukat e Balak vem falar a relação entre Am Israel e os Goim. Ben Israel Amim. Hukat no âmbito político e Balak no âmbito espiritual. Isso que a gente viu, tá bom? E surge a pergunta aqui, mas por que o político ele é contado na Torá antes do espiritual? Talvez o lógico fosse o contrário, mas não. A Torá primeiro vai falar que é um mistério como político, sobre guerra,
E depois eu vou falar sobre filosofia, sobre diferença teológica entre um povo e outro, entre os profetas, pode vir mostrar bem para Bilam, depois. Qual a resposta? Política mais prática. Mais prática, sim, mas qual a ideia? A ideia é bem fácil, na verdade. É que se não tem uma política forte, ninguém vai querer saber o que você tem a dizer. Ninguém quer saber sobre a teologia dos judeus se não tem um Estado forte. Por exemplo, quem quer saber o que o pessoal lá do Senegal acredita e tem para falar para o mundo? Respeito Senegal. Sei lá o que o Senegal acredita com a religião do Senegal, o que eles têm para falar do mundo. O que eles têm para falar do mundo. E também se eles têm alguma coisa para falar do mundo, pouco me importa. Agora, o que o Trump pensa, todo mundo quer saber. Né? Qual a ideologia que está nos Estados Unidos, é muito importante saber como aquele povo, como é a cultura daquele povo, como ele se comporta. Agora, o que a China pensa está começando a me preocupar. Na ideologia, né? A Rússia. Então, quando existe uma política, uma coisa expressiva de política, é igual chega lá um pobre, aí tem lá o pobre, o que você pensa? Não importa o que você pensa. Agora vem um milionário, eu quero saber exatamente cada ponto, que ele interfere em tudo, ele que paga tal coisa. Quero saber o que ele pensa. Isso é importante, saber a ideologia dele. Então, na verdade, o mundo é assim. Você sabe pela força que a pessoa tem. Uma pessoa fraca, você está nem aí. Você tem uma pessoa forte. Famoso, né? Uma pessoa famosa. Com poder de alguma forma. E assim também é naquela luta do povo. Os povos que estão em cima são importantes. Os povos que estão embaixo, ninguém quer saber. Não é importante, na verdade. Rambam chama. Tá sentado ali? Pô. Então, essa é a ideia daqui, tá? Tem uma ideia aqui que, antes de me aprofundar um pouco mais no tema, isso é um pouco que eu deixei de... não falei em Shlach Lecha, né? Mas é um pouco assim que logo depois que o povo Shlach Lecha, o povo não entra na terra de Israel, e Deus fala assim, vai ter agora, vocês choraram de graça, vão chorar para sempre. Chorar para sempre quer dizer o quê? Todas as gerações. E depois tem um passuco estranho fora de conceito que fala assim, e vai ter malek vodot kolaretz, o kavod, ele vai se preencher em toda a terra. Deus falando com Moshe, mas é totalmente fora de contexto. Assim. O que tem a ver? E o meu kavod vai se... Tá, se não me engano, eu acho que é o Netziv Mivoloj, no livro, se não me engano é ele, o Rav Abreu, acho que é o Netziv Mivoloj. Ele escreve que é o tema ali que eu vou dar de aqui na Torá é a Gzerada Galut. Que quer dizer? Que assim, até então eu queria que o meu kavod fosse através que vocês fossem para a terra de Israel, aí ia ter que ir do Shashem. Mas já que vocês não quiserem para a terra de Israel, me dá, vocês não querem, tá bom, ficam no deserto. Então aqui é decretado a Galut, então vocês choraram de graça, vão chorar todas as gerações que vai ter Galut agora. E o que do Hashem vai ser feito através da Galut, e não mais através de Eretz Israel. Ou seja, ele mudou de estratégia. Falou assim, vocês escolhem, eu queria que vocês levassem para a terra de Israel. Que o do Hashem fosse para a terra. Vocês não quiseram, tá bom, eu faço o do Hashem de outra forma. Com a Galut. Então vai existir Galut, e através disso que existe Galut, o meu que do Hashem vem para o mundo. Então vocês vão ser espalhados por todos os povos, e através disso vocês vão lidar com a humanidade. Então vocês eram um povo que ninguém tem contato, agora todo mundo vai ter contato, porque vocês vão estar espalhados nos 4 cantos do mundo, que todo mundo viu. Então é uma das expressões, né? Tem pela Kabbalah fala que é Sheraz Nitzotzot, né? Salvar, o negócio de Kabbalah, salvar o que tem em cada lugar do mundo de bom e santificar, coisas do tipo. Então é o papel da Galut, sim. Mas tem um Rav Kook aqui que a gente fala. Só negócio aparece. Não, depois entra isso. Que fala assim. Em Korbanot, a gente tem uma frase que a gente fala assim: Kabetz kovecha me'arba com fota. Não, Kabetz.
Quando que é isso? Cadê? Como é isso? Que reza? Em Korbanot, a gente fala que Deus vai reunir. Eu sei que Butzer, tá escrito errado. Vai reunir nos 4 cantos da terra o povo judeu. Não, isso é na Medá. Não, em Korbanot é uma coisa assim, que Deus vai. Não, é antes de chamar. Não. Então, que Deus ele vai, que a gente reza que Deus vai reunir a gente. Sobre isso tem um livro que o Rav Kook explica sobre as rezas, ele escreve sobre isso o seguinte. Assim, a ideia azot, veshorish emunah betaharata, ou seja, a ideia é que Deus ele vai reunir a gente, kibbutz galuyot, né? E o shorish a emunah betaharata, e a raiz do que a gente da emunah, ou seja, em sua mais pureza possível. O que quer dizer isso? Que Deus vai reunir a gente para a terra de Israel. A mechaber et hakedushah aromemah. Ou seja, quando Deus ele reunir a gente em Israel, ele vai conectar a santidade elevada, shel or en sof, do infinito, que é de Deus, im hakedushah achoderet bechol haolamim, bechol hatzurim kulam. Com a kedushah, aquela rodera, como se traduz rodera, não sei, mas que ela está em todos os mundos, em todas as etzurim, em todas as criaturas, todas. Ou seja, como Deus vai se conectar, que Ele é infinito, a cada parte que existe na criação dele, em tudo que está escrito na criação. Então, através de Kibbutz Galuyot, isso que ele vai querer dizer. Kibbutz Galuyot é a união de Deus com todo o mundo. Não só com a Israel, com o mundo inteiro. Com o etzurim, com lá. Aló e Segulat Israel. E isso não é somente isso que a gente vai estar conectado a Deus, não é só Segulat Israel, ou seja, não é só para a Israel a conexão do ser humano com Deus. O Bisvil Karni Ferazu Becholomá. Ou seja, a ideia de Deus de ele se unir com o mundo inteiro é a ideia de Deus. Ele tem que se unir com todo mundo do mundo. Isso não é exclusivo que a Israel vai se unir com Deus. E fala, por isso que Deus ele espalhou a gente para os 4 cantos do mundo. Para que Deus esteja em contato com a humanidade inteira. Sim, até então. Já ouvimos isso algumas vezes. Sim? Be'arba com fotaretz. Que dele é tamam et achazon, sheimale kevodo et kolaretz. Ele pega esse passuco. Para que se concretize essa profecia, vatimale kevod Hashem et kolaretz, que a honra de Deus esteja preenchida na terra inteira. Então, até então, a gente está entendendo que através da galuta, a gente concretiza que todo mundo vai conhecer Deus. No princípio. Mas não é isso. Vedat Elokei Aimet Tardor Becholé. E a ideia de um Deus verdadeiro, ele está em todo o coração. Bechol Nefesh Bechol Ruah. Não, vai estar em todo o coração, em todas as almas, em todo o espírito, na humanidade toda. Apazur Amnan Oil Rak Leachim Et Alevavot. Porém, a dispersão do povo judeu para Galut, ela não serve para fazer essa profecia que Deus vai estar espalhado no mundo inteiro, mas só serve para que se preparem os corações. Sheachar kach ba'et asher hageulah elionah netzchit tegale aledei kibbutz chovei Hashem, porque depois disso, através da Geulah elevada e Nitzchit, né, e eterna, ou seja, a Geulah mesmo de Am Israel, que vai voltar para Israel, vai ser revelado Aledei Kibbutz Chovei Hashem, através da reunião dos Chovei Hashem, dos que querem Deus, ou seja, de Am Israel, Me'arba com fota Aretz Le'aretz Remda, que a gente vai ser unido dos 4 cantos do mundo para a terra Remda, querida, na terra de Israel. A chuva a hora gadol. E só depois que vai vir a luz grande, através da teologia de um Deus verdadeiro, Leofia. E aí é só depois disso que isso vai aparecer no mundo, nos 4 cantos do mundo. Bechol odor ve'odró, com todo o seu rod e odoró, todo o seu brilho e majestade, Meretz Rendá, da terra querida de Eretz Israel, para todos os cantos da terra. Não sei se deu para entender o que ele quis dizer, mas eu quero dizer o seguinte. Se a gente vai parar para pensar, muito falando isso. Por que tem a galuta? Isso eu ouvi na galuta. Né? Porque para os judeus influenciarem o mundo inteiro, graças a Deus hoje agora todo mundo é monoteísta, e valores de Mussar, que a gente trouxe para o mundo, influenciou o mundo. Certo? E hoje o mundo está melhor. Mas isso não é verdade. Porque se a gente pensar em 2000 anos o quanto o povo judeu influenciou o mundo,
e botar em proporção quanto o mundo influenciou os judeus, o mundo ganha de lavada do povo judeu. O mundo influenciou muito mais os judeus do que os judeus influenciaram o mundo. Fala, não, óbvio que os judeus influenciaram o mundo. O Einstein, Freud, Marx, por aí vai. Fala, não, porque o que eles falaram não é o que o judaísmo tem a dizer para o mundo. Ou seja, o Einstein não influenciou o judaísmo para o mundo, não influenciou o Data Elokei Emet para o mundo. Ao contrário, ele usou o que o mundo influenciou os judeus e ele foi brilhante naquilo. Na verdade, ele se destacou no que o mundo era na corrente do mundo. Ele, na verdade, se assimilou para o mundo e ele foi muito bom para aquilo. Mas, de longe, isso é o que o judaísmo tem a dizer para o mundo. Ou seja, Deus nunca espalhou a gente para os 4 cantos do mundo para que Einstein fosse o Einstein. Não é para isso. Na verdade, é o seguinte, a gente se espalhou para quê? Para a gente ensinar a Torá, para o pessoal saber Deus. E isso em 2000 anos não aconteceu zero, na verdade. Quase zero. Nada. Aí falar, não, óbvio que sim, agora todo mundo é monoteísta, por causa do cristianismo, não por causa do judaísmo. Então, quanto tempo atrás começou isso? Não, esse negócio dos coreanos, na verdade, mas isso aqui tem 30, 50 anos. Isso tem 30, 50 anos, né? Tipo, os coreanos há 200 anos atrás gostavam. Agora, o pouco do judaísmo que influenciou o mundo, tanto de Mussar quanto de Deus, foi através do cristianismo e do islamismo, e não através do próprio judaísmo. E aí, o que acontece? Então, isso que o Rav Kook está falando, que a gente para os 4 cantos do mundo é para influenciar, mas isso é só para preparar os corações. Saber, todo mundo saber que existe judeu, que através do cristianismo todo entenda mais ou menos o que é. Mas só quando a Israel voltar para a terra de Israel, aí sim a influência vai para o mundo inteiro. E aí é como se fosse o seguinte, que Deus espalhou a gente para o mundo inteiro para semear o mundo. E depois Deus colheu tudo, né? E levou para o armazém, que aqui é a terra de Israel. E aqui no armazém ele vai fazer pão, e através do pão ele vai alimentar o mundo inteiro. Ou seja, somente com a união dos judeus em Eretz Israel que a gente vai influenciar o mundo inteiro. É em Eretz Israel. Graças que a gente esteve nos 4 cantos do mundo. Mas não que a gente está nos 4 do mundo era influência. Ou seja, que vai ter o Kevod Hashem Bechol Haaretz, que é a profecia, isso vai acontecer quando o povo judeu estiver em Israel. Depois de ter passado pelo mundo inteiro e todo mundo conhecer a gente. Isso que ele quer dizer. Que isso muda, acho, muita perspectiva de várias coisas. Que corrente, né? Por exemplo, o Rav Kook vai em muitos lugares contra o Rav Hirsch. Nesse ponto, o Rav Hirsch, quem não sabe, Rabino mais ou menos em 1800 e pouco, ele era o Rav Hirsch, aqueles livros pretos que tem ali sobre tá na explicação dele. Ele era um Rav que viveu na Alemanha, na época da emancipação judaica, e que tinha muita assimilação, não sei o que lá, mas teve a emancipação judaica, quando os judeus saíram do gueto, começou o reformismo, tudo da mesma época. Então ele foi o que mais lutou contra o reformismo, e ele que criou Torá em Der Eretz, ou seja, não só estuda a Torá, pode estudar a Torá e também matemática, português, por exemplo, Bar-Ilan. Ou seja, todas essas escolas, até hoje, aqui também. Você falar que ele criou, porque isso está que é a voz. Não. A ideologia, como ideologia, óbvio que ele não criou. Isso, implementou. ele entendeu que isso está na Torá, mas ele que botou na prática a configuração de ter um judaísmo dessa forma. Outras interpretações antes do que era isso. Não tinha alguma coisa sistemática de você viver assim. Você vivia no gueto, você nem podia ir para a escola. O que você vai estudar? Não. Sim, então essa é a ideia. Agora, O conceito gueto, ele é um conceito de galuta, não é um conceito de Eretz Israel. Sim, tô Não é um falando... conceito da Torá de Eretz Israel. Tô falando uns anos atrás. Torá, né? Mekorit. Claro, era assim. Estou falando de Perkei Avot, que é Tanaim, que escreveram a... Não, você tem razão. Tô falando assim, como há 200 anos atrás que não tinha, mudou o mundo. Quando teve a liberdade, judeus, agora vocês podem participar da faculdade, vocês podem ser uma pessoa normal. E sobre isso, causou várias ideologias novas. A coisa era junta, não era? Você aprendia da Torá essas coisas. Cara, Meforashton, uma Mishnah de Perkei Avot, que é Yafé, Torá coisa ele é Torá e Sim. é Rabi, Então, o Rav Você não Shimon. fala de O nome da ideologia foi pego desse curso de porque a avó. matemática. Não, mas Derech Eretz era que a pessoa tinha que ter um ofício, não era simplesmente
o conceito que há hoje de muitos grupos judaicos de Sei, permanecerem 24 horas por dia estudando Torá. Sim, mas esse não é o ponto que eu queria entrar. Estou dizendo quem era ele. Não. Porque os judeus, quando começaram a abrir, aí começou a ter o reformismo. O reformismo não começou como reformismo, ele começou como um judaísmo ortodoxo, como combater esse judaísmo ortodoxo. Moshe Mendes, por exemplo, o Rav Kook, ele chama ele de que ele era tzadik. Os alunos deles, ele era certo. Era uma estratégia ruim, mas era uma estratégia. E aí começou a ter o reformismo, começou a ter os judeus comunistas, começou a ter os judeus totalmente assimilados e por aí vai. Mas o Moshe, o Rav Irish, ele não era sionista. Diferente, por exemplo, do quando começou os Haredim, do Hatam Sofer, que era muito sionista, se inverteu as coisas. Mas ele não era sionista, qual era a ideologia dele? Ele pensava assim, finalmente agora os judeus os goim abriram as portas para os judeus, e os judeus vão poder participar do mundo todo, né? Por exemplo, ele vivia na Alemanha, então os judeus vão poder participar em todos os setores da Alemanha, e aí através do mussar que os judeus têm, eles vão influenciar a Alemanha, e vai chegar agora o dia que a gente vai santificar a Alemanha, e os alemães vão chegar, muito obrigado judeus por ter tornado a gente o que a gente é hoje. Hirsch estava certo no século O que ele achava? XIX, quando bateu o século XX, O que ele acha? provou que a teoria dele estava... Aí chegou no século XX, aí os goiãs falaram obrigado da língua que eles entendem. Né? Foi que ano mesmo? 1820, mais ou menos, até 1900, assim, mais ou menos, eu não sei direito, 1880. Maravilha, então era a ideologia dele, ou seja, não é para ter para Israel. Agora, na Galuta, a gente quer a mesma ideologia. Se a gente vai estudar em Bereshit, de Yosef Atzadik. Mesmo ideologia de Yosef Atzadik. Que eu vou no Egito, eu vou transformar o Egito todo em monoteístas. Não, Aí que ele não foi para lá por isso. Em Bereshit, a gente elabora isso. E aí o que aconteceu? Escravidão. É um parecido. Ou seja, não é Mas isso. já estava previsto, não? Não vou entrar nesse. Vamos lá. E aí, então, é a ideia. E o Rav Kook falou, não, que não. A gente só vai influenciar a Alemanha estando em Israel. Graças que estivemos na Alemanha, a gente vai influenciar. Do Rav Kook. Porque a gente aprendeu com os alemães tudo que a gente tem para aprender. Mas não vieram na mesma época, né? Hã? Um pouquinho. Convivendo um pouco, sim. Conviveram? O final do Rav Irish é o início do Rav Kook. Deve ter convivido uns 20, 30 anos, sim. Tá? Então, tanto que, por exemplo, a gente aprende o que os goim não estão nem aí para o que a gente tem a dizer. Por exemplo, o que o Rav Yehuda Levi bota no livro dele, no livro do Kuzari. Que no início o rei do Kuzar, ele vai para todos os povos e filósofos para procurar o que você tem a dizer para mim, porque talvez, né? E ele não procura os judeus. E ele deixa os judeus por último. Só depois que ele vai no cristianismo e vai no islamismo e vê que o cristianismo e o islamismo é baseado nos judeus, ele fala, até então eu não estava nem aí para os judeus. Por quê? Porque eles são um povo fraco, que não tem terra, não tem governo, sofridos e desprezados. Óbvio que eles estão errados. Mas agora que eu vi que é baseado, então vou dar uma chance para eles. É exatamente isso que o Rav Yehuda Levi quer contar para a gente. Que quando a pessoa é desprezada, fraca, ninguém quer ouvir. Ninguém vai te procurar. Só vão entender que você tem alguma coisa para dizer no momento quando você tiver todo mundo entender que você tem que dizer alguma coisa. Essa é a ideia. Então, desde que teve... Por exemplo, o cristianismo diz coisas para o mundo. O cristianismo. Mas por quê? Porque o cristianismo, no início dele, os apóstolos, eram pessoas desprezadas também. Eles eram caçados pelos romanos e por aí vai. Quando que os cristianismos começam a ser mais importantes no mundo? No final do segundo tempo. Que é depois da guerra dos Hashmonaim. Que quando o povo judeu também já estava fraco, tem os Hashmonaim, e eles ganham dos romanos, dos gregos, desculpa, e aí fala, uau, tem alguma coisa aqui, mas depois logo se vai. E nesse meio tempo começa a vir os cristianismos, começa a ter poder através do que restou dos judeus. É como se fosse, esses são os judeus bem-sucedidos. E aí o cristianismo começou a falar coisa para o mundo, e depois os romanos adotaram o cristianismo, e o cristianismo fala pelo judaísmo o que tem a dizer para o mundo, isso que o Maimonides fala.
que o cristianismo, o islamismo faz bem para o mundo, que agora todo mundo entende que vai ter um Mashiach, que vai ter Geulah, que é o monoteísmo, que existe o judaísmo. Por quê? Porque quando chegamos a Israel e tiver uma política forte, todo mundo, o coração está pronto para vir a ideia de Deus para o mundo inteiro. Essa é a ideia. Então até não ter Estado de Mas fala que é Israel, o estágio, né? estágio, até ter a terra de Israel, ninguém queria saber dos judeus, a teologia judaica. Por exemplo, eu fico sempre isso, tipo, quando vai a filosofia judaica, como existem bilhões de filósofos, existem centenas de filósofos judeus muito melhores do que esses que a gente estuda, tipo, no laico, e como eles não são influenciados por ele, porque eles não estudaram, tipo, não estão na faculdade, um Maimônides, como, tipo, né, a Levi não dá no Mahará, como não dá na faculdade, muito melhor do que muitos desses. Por quê? Porque eles não querem saber o que o judeu tem a dizer, porque eles partem do pressuposto que o judeu não tem nada a dizer para o mundo. Isso é que o cristianismo ele tenta dizer, ó, a gente é o povo escolhido agora e a gente que diz para o mundo o que tem que ser. Porque que isso dá um medo, porque o que acontece? Chega no meio do século XX e os judeus, do nada, têm uma terra de Israel exatamente cumprindo as profecias do Tanar que estavam dizendo. E isso, teologicamente, destruiu toda a teologia cristã. Quando os judeus... já tem muito estudo sobre isso. E em 67, quando conquistam o Harabait, então, é a queda. Tanto tem shiurim, já ouvi de vários rabinos, inclusive do Rav Shmuelial, do Rav Sher, vários shiurim, historicamente provando que o comunismo da União Soviética começa a decair em 67. Porque quando os judeus eles provam que tipo, tem profecia do Tanar, entra em tilt e começa a decair todas as ideologias do mundo em volta, e aí tipo, podem pesquisar que tem muito estudo sobre isso. Que é em 67 que começa eles tentarem a coisa começa a desandar, e por isso que todos os goim, de certa forma, eles tentam dizer o seguinte. Porque que acontecia? Os judeus estavam no Staten, na Europa, por exemplo. E os goim perversos, né? E os goim têm governo. Os governos dos goim são perversos. Tem um livro, né? Agora esqueci o escritor, mas chama Leviatã. É o primeiro livro de política e tal. O que é esse livro chamado... Goi, não é judeu. O que é esse livro Leviatã? Ele vem falar o seguinte, ele fala o seguinte, que as pessoas têm interesse entre elas, então precisa ter alguém muito grande que consiga comandar tudo. E esse tem que ser o governo. Então a ideia é de ter governo. Um livro de 400, 500 anos atrás, que é a base de todo o sistema governamental. E o governo, por si só, ele é mau. Vai elaborar, que não tem como ser ético. E os judeus, durante a Galuta, ficavam assim, Goim, vocês são pessoas imorais, sem ética, pessoas do mal, olha o governante de vocês. E nós, a gente fala de ética, de moral. O que os goios falavam? Mas para vocês é fácil, porque vocês estão dentro do Estado, o que vocês vão estudar? Não estudam matemática, não estudam português. É fácil ser uma pessoa correta dentro da sua família. Agora, queria saber... Thomas Hobbes, Queria saber, que ele fala, o homem é o lobo do próprio homem, ele que fala isso, né? No final do absolutismo, antes da Revolução Francesa. O homem é o lobo do homem, o homem destrói o próprio homem. Então é fácil você dizer que tem que ter moral enquanto vocês não têm nada para... Agora, eu quero ver se vocês tivessem um governo, tivessem em todos os âmbitos da sociedade, se vocês iam continuar pessoas morais. É mais ou menos essa é o... Ele fala para os judeus? Não, isso aí não está falando. Estou falando, tipo, que os goiim mais ou menos a teologia, que fala, judeu, vocês são bons. Claro, vocês só ficam estudando, agora vai trabalhar e continua sendo bom. Aí você não vai... Tem mais coisas assim por trás. A gente é mal, por quê? Porque a gente tem um mundo para desenvolver. Vocês não, vocês têm só a família de vocês para se manter éticos. E agora o que aconteceu? Os judeus têm um mundo para desenvolver. E o que todo mundo está esperando é saber se a gente vai conseguir desenvolver de forma ética, ou seja, se a gente consegue fazer um governo ético diferente de todos os governos do mundo ou não. E se a gente consegue, a gente cala a boca de todas as pessoas, todos os outros povos que existem no mundo. E a gente destrói o cristianismo, a teologia cristã, que todo mundo entende que o cristianismo, se a Israel tem sucesso em terra de Israel, e é um povo de tzadik, o cristianismo todo está errado, o islamismo todo está errado, é óbvio, teologicamente pensando, falando. A gente destrói toda a filosofia mundial. Então, por isso que existe, como se fala isso, não de propósito, Inconsciente. inconscientemente,
uma tendência do mundo tentar provar de todas as formas que a gente é mal. Que a Israel é um Estado nazista, genocida, porque é a única... Que é a imagem atual. Ou seja, existe inconscientemente na alma de todo mundo provar o quê? Que a gente é mal. Porque se a gente é mal, viu? Eles são maus, eles não conseguem ter governo também, ó, eles são bem piores do que todo mundo aqui. Porque dado se eles entendem que a gente é bom, acabou. Essa é a ideia talvez de Deus. Ler lecha me'artzecha mo'aladecha me'beit avicha et haaretz asher eretz. Que eu vou... Por quê? Porque se você for para lá, o que eu vou fazer? Goi gadol, acho que ele fala. Goi gadol. E lá eu vou te fazer um povo grande. Ou seja, e não está escrito que vai para a terra de Israel, que lá eu vou te fazer uma fé para o mundo inteiro, que vão me conhecer. Não, eu vou te fazer um governo grande, uma política forte. Lá você vai ser... essa é a ideia do judaísmo. Deus, quando escolhe os judeus, que agora vai ter um judeu e eles são escolhidos para ser Oro Lagoim, não está falando de fé. Óbvio que termina na fé, por isso que é para achar o seguinte. Mas primeiro você tem que ser Goi Gadol. Quando você é se a Israel é um Goi Gadol, pronto. 95% do objetivo dos judeus no mundo está feito. E aí depois é só eles ouvirem o que a gente tem a dizer. E a gente tem muita coisa a dizer, a gente tem muitos livros já escritos. E aí começa a estudar. Depois de 67, começou a ser estudado muito mais o que o judeu, a ideologia, a filosofia judaica. E hoje a gente vê muito recentemente coisas que aconteceu há 2 anos atrás. A gente vê até na internet, vídeos, que tem muito goi interessado em saber o que os judeus têm falando, não por causa de Yeshua, por causa dos judeus. Contraste. Mas acho que... É um fenômeno bem novo. Mas quando eu acho que quando você falou dos cristãos e tudo, é verdade. Agora, se você pegar os pentecostais, eles não têm mais essa coisa. Quer dizer, Eu não conheço as igrejas universais, no reino de Deus, etc. Elas é que estão falando bem dos judeus, etc. Elas não têm esse... Eles falam bem dos judeus. Essa questão que você fala dos cristãos é mais dos católicos, não, então, mas não essas igrejas... É que é diferente os evangélicos dos cristãos, mas é o seguinte, porque você fala, não, mas os cristãos eles gostam da gente e gostam de Israel. Mentira. Eles gostam porque eles acham que aí está se... Porque aqui está se cumprindo a profecia de Yeshua, e não da nossa. E não quer o sucessor de Israel pelo judaísmo, mas porque pelo deles. Porque eles acham que no final vai vir Yeshua e vai se revelar. Ou seja, eles gostam de interesse. E todos os goim hoje em dia que gostam de Israel não é por causa dos judeus, é por causa dos evangélicos, por exemplo, no Brasil. Ou seja, a gente, mesmo para eles, não diz o que a gente tem que dizer. Ou seja, a gente tem uma função de, no final das contas, dizer alguma coisa para o mundo, que é da partir daí que Deus vai preencher o mundo todo, todos os corações, final de Gelé no Shabeia. E essa mensagem não vai poder ser dita até que a política estiver bem determinada, forte e coisa e tal. O Vedurav Shag, ele falou uma história, que na primeira guerra do Líbano teve uma história que tinha uma aldeia, agora não sei detalhes, não, né? Teve uma aldeia de árabes no Líbano, Palestina, sei lá, que ficou desprotegida, veio uma tribo cristã e matou todo mundo dessas aldeias. Fez um assassinato. Isso não foi Sabri Shatila? Pode ser, não sei. Mas, é isso? Ariel Sharon estava envolvido. Deve ser, exatamente. E aí o mundo inteiro caiu nos judeus. Por que caiu nos judeus? Porque como vocês não protegeram essa aldeia. E aí deu uma parada, polícia, foi expulso... O Ariel Sharon, ele foi considerado... Mas é porque... Que era perto, pô. Não, porque não o... é nem isso. Na verdade, Sabri Shatila, o massacre de Sabri Shatila, que isso é famoso, que o Ariel Sharon, ele era o comandante do exército, não sei o quê. Na verdade, que ele não protegeu. É que eles saíram de lá. E numa vez que eles saíram, retiraram, os protegeram, abriram a chance de que houvesse esse massacre. Sim, então foi esse caso. Então a ele é atribuída uma responsabilidade em função desse movimento. Que ele não protegeu. Não protegeu. Eles estavam lá. Aí foi expulso o ministro de guerra, que era o ministro de guerra, de defesa. Que era o ministro de defesa. Aí ele foi expulso de ministro de defesa, deu mó bafafá. Só que ninguém na época criticou, por exemplo, as tropas dos outros países, não era cristão, então recai sobre a igreja. E não recaiu só sobre os judeus. Tá? Aí ele contou que teve um jornalista na França, chamado Jean
alguma coisa, Danilo, John Danilo era o nome, John Danilo, que ele escreveu assim, tá certo que a gente meio que exagera em relação aos judeus, mas dos judeus a gente espera alguma coisa a mais. É isso que ele escreveu no jornal. Tá certo, não, a gente exagera, mas a gente espera mais a eles. E aí o Rav Shach fala, por que espera mais? O que a gente tem a ver? Por que tem que esperar mais a gente? Óbvio que não. Tipo, e não, mas eles esperam, porque eles querem ver se a gente é tzadik ou não. Se o nosso exército é muito superior aos outros ou não. E a gente vê que é, na verdade. Se a gente botar no cálculo, vai pensar, a gente vê que nosso exército é muito superior em Mussar, não só o exército, como todas as áreas de Israel, em Mussar, né? Eu achei que homem 60 e 70 anos. Mas só gente que sabe. 70, homem 70 anos, guerra atrás de guerra. Existe num país ainda a democracia e o exército mais mussari do mundo e pessoas que ainda protegem o próprio terrorista dentro da própria terra. Onde mais existe isso no mundo? É porque a gente é muito mussari, a gente tem muito Hesed, a gente tem muita piedade, muita rahamim. Óbvio, rahamim idiota às vezes, mas a gente tem. Ou seja, a gente tem traços que nenhum outro governo, e isso tem um desenvolvimento que a partir daí vai sair depois da segunda fase, que é para Shabalak. Que aí a gente pode começar a bater em teologia. Ou seja, se não tem um governo, tem. O Rousseau, né, ele falou uma frase interessante. Rousseau é a época da Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau. Ele fala o seguinte, se a gente for aqui na faculdade de... Quanto é que tá o jogo? Só conheço Sócrates. Se a gente for aqui na Universidade de Sorbonne, que era na época uma universidade... Era uma universidade católica, né? Que as universidades eram católicas. Ele fala assim, os padres lá têm certeza absoluta que as profecias de Ishael, não sei se era Irmiel, falou Irmiel, mas vamos, Ishael. É pior que Ishael mesmo, né, Irmiel? Ishael é sobre isso, óbvio que, sim. E da mesma medida de certeza, se a gente for dos rabinos da Alemanha, eles vão dizer que as profecias sobre Ishael não tem nada a ver ligado a isso. Os rabanim da Alemanha com certeza vão dizer que nada. E ele falou, e daqui parece para mim que a gente só vai saber o que os judeus têm a dizer para o mundo num dia que eles tiverem a terra deles, o governo deles, e puder sentar com tranquilidade e paz nos Beit Midrashim deles e estudar o estudo deles e eles dizerem ao mundo o que eles têm para dizer. Só eles vão poder dizer para o mundo o que eles têm a dizer. Assim, Rousseau falou. Só aí a gente vai entender o que os judeus têm para dizer para o mundo. Antes disso é impossível. Não é. Então isso é muito lógico. Que um governo forte, depois você influencia. Por isso tem que ser forte, depois você influencia. Não dá para influenciar fraco. Então por isso que para achar Hukat e depois para achar Balak. Essa foi a introdução, né, da aula. A introdução, mas era uma... Não, era uma coisa... Não, era a introdução, mas... Estamos no início ainda. Era a introdução, mas era uma coisa que eu queria contar, tipo, usar uma parte da aula para isso, né? Que tipo, agora vamos... Agora ele vai... Para achar Hukat, vamos abrir agora. Ela fala sobre a ideia sobre a morte. Né? O que a morte tem a ver com o governo? Que o governo ele tem uma função. Porque é isso, o homem é o lobo do próprio homem. É uma ideia de governo central do Hobbes. O homem é o lobo do próprio homem. Logo, que é o livro do Leviatã, a gente tem que fazer um governo para que ninguém se mate. Ou seja, o governo ele vai impedir a morte. Ou isso no caso do própria sociedade, ou em relações às outras sociedades, ele vem se relacionar com elas. Como é a relação de uma sociedade com outra, de um país com outro, de um governo com outro, é guerra. É uma guerra, se você tem um interesse. O outro é guerra. Mas se você quer fazer uma guerra sem muitas perdas, então isso se chama diplomacia. Na verdade, a guerra fica só na ideia no nível das ideias. E você tem diplomacia, mas se tiver alguma coisa errada, a gente entra em guerra. Isso é a relação entre o mundo. É guerra, ou seja, a morte é
Na toa que é o primeiro pecado de Adão e Rishon, é o que move o mundo inteiro, os governos, as sociedades e a relação entre eles. E é exatamente isso que o Urav falou sobre o futebol hoje. Quem viu o vídeo é o que o Urav falou. Que falou, o mundo se evoluiu e agora, além da diplomacia, para não lutar a guerra, a morte, não ser na diplomacia, vamos fazer dentro do campo de futebol um time contra o outro. Qual é a ideia da Olimpíada? A gente tem, os gregos tinham vários deuses e esses deuses brigam. E era a Olimpíada, era a guerra dos deuses. Olimpíada não é legal não, Olimpíada. Era a guerra dos deuses. Depois isso se refinou e não foi mais a guerra dos deuses, mas era a guerra que os homens representavam os deuses, depois entre os homens. Mas a ideia de ser uma guerra, de você ganhar do outro e se mostrar superior, sua cultura superior a outra, ela é clara e é mesmo, desde o seu primórdio. Assim, são jogos esportivos, óbvio, de uma forma muito mais refinada. Né? Mas que traz isso o Eurovision também, né? Traz, como chama esse, Geut, um orgulho da minha Medina. O que tem a ver? A mulher canta bem, imita galinha e você tá orgulhoso. Sim, porque tá ganha, é forte. É um estado forte, ó, a gente tem bons cantores. Não é à toa que agora o Brasil cada vez está pior no futebol e não dá. E porque cada vez mais ficou mais o quê? O cara, para se jogar bem agora, tem que ser forte, tem que treinar pra caramba, tem que ter as melhores tecnologias. Não é igual antigamente que o cara tinha talento e agora, cada vez mais, os países mais fortes vão ser os países que vão ter os melhores atletas. A gente vê isso na Olimpíada. E está entrando até no futebol, que é do brasileiro, a gente já vê isso claramente. No futebol, o Senegal ganhou do Polônia. Senegal. E Polônia. O futebol é que não tem isso. Não tem, não, mas cada vez mais tem. Agora cada vez mais está entrando. O futebol tem menos, mas na Olimpíada se revela. Se você botasse o time de Copa de 70 para jogar hoje com a Polônia, de repente não ia ser fácil. Porque os caras têm preparo físico animal, cara. O cara fica na piscina correndo com um negócio. Não acha? Não, no futebol não acontece. Você acha que não tem nada a ver poder socioeconômico com esporte, com a vitória? Não, falando do cara ser mais preparado, forte, você vê. Psicólogo. Olha, o futebol quem brilha? Senegal, Nigéria. Brilha? Senegal Mas Polônia tem futebol? Mas olha só. É igual corrida, é igual corrida. Nigéria. O Ângelo conhece a escalação do É igual corrida lá, São Silvestre. Corrida, o Bolt ganha todas. Natação, os Estados Unidos vai ganhar todas. Não tem chance de outra pessoa ganhar. Só se o cara for muito talentoso. Tem o Podolski. Mas o cara, ele tem os melhores patrocinadores. Futebol, o México, O cara, ele tem milhões dele. Não, mas ele não. Não, então, mas o dinheiro vai influenciar no resultado do atleta. O futebol, o México, a Alemanha. O Camarões é uma potência. Não, mas olha só. Tem de tudo, tem de tudo. Se você pensar. Eu falei, vou voltar minha frase. Cada vez mais eu acho, minha opinião vai ser assim. De seleções. Beleza, deu pra entender. De seleções é uma coisa. Se você pensar em clubes, é bilhões que ele tá falando. Quem são os clubes fortes hoje? Os clubes fortes é os É o que E outra coisa, é o que o meu aluno do Baito, que é jornalista, ele tem um blog, ele escreveu, tava no ônibus vendo. Ele pega o melhor cara da Áustria, o melhor cara do Senegal, o melhor cara do Brasil, bota pra jogar junto. Ele tem uma seleção mundial. Então, tem um aluno do Baito. Mas isso é lógico, isso é lógico. É lógico, mas está mais agudo agora. Sim. Essa coisa agudizou nos últimos 20 anos. Tem um aluno do Baito, ele é jornalista, ele tem um blog, ele escreveu agora, eu vi no ônibus. Ele falou assim, ele adora futebol, ele fala, tô vendo futebol e eu vejo... a mumre, Berkadurag. אנחנו רוצים השיעור. História ou do reggae? Ficou sem graça. Mas Aí ele escreveu assim no blog, ele escreveu agora no Facebook, eu tava falando assim, pô, nunca vi uma Copa mais igual. Tá, não sei, falou um país da África jogando com um país da Europa e todo mundo é igual. Por quê? Porque todo mundo joga na Europa. Não tô vendo aqui não tô vendo África, não tô vendo América, eu tô vendo só a Europa nesse futebol. A Suíça tem vários jogadores que jogam na Alemanha, jogam nas principais ligas. Mas tá bom, foi só um exemplo, não quero entrar em futebol. Vamos voltar. Vamos voltar. Senão a gente vai ficar discutindo aqui. Vamos voltar. Pega a cerveja. Vamos lá. Então é essa a ideia, mas a ideia de morte, ela está associada a tudo. E a morte é o maior
mal e trauma do ser humano e da vida, que todo mundo vai morrer. A coisa mais certa, né? É que nasceu para morrer, o que a pessoa tenta escapar. Não vai entrar muito na psicologia disso. E aqui a Torá vem dizer, ó, pará tumá, que é o quê? Tem uma tumá de morte e como você se purificar ela. A gente vai ver que o Beit HaMikdash, Kodesh HaKodashim, é a origem da vida e a morte é a origem da morte, né? O morto é o Av Tumá, que é, ou seja, Kedushá e a Tumá, sim? E Kedushá não é o contrário de Tumá. Qual é o contrário de Tumá? Tahará, pureza e impureza. E qual é o contrário de Kedushá? Falta de Kedushá. Não tem contrário de Kedushá. Na verdade, podia dizer Hol. Só que Hol é onde a Kedushá se desenvolve. Porque Kedushá não... Porque pureza ou você está puro ou você está impuro. Pureza ou você tem impureza ou não. Kedushá é nível. Tem Kodesh, tem Kodesh HaKodashim, tem o Kohen, tem o Kohen. Ou seja, se desenvolve no Hol a Kedushá. Diferente de pureza e impureza, que é ou não é. E a gente vê que a pureza, ela é a vida. Tahará é a vida. E Tumá é a morte. A origem das duas coisas. Vai tacar Maim Haim, Mikveh, Maim Haim, é a vida. E é morte. Sim. Quem ganha a morte ou a vida no mundo? Quem supera? Óbvio que todo mundo tem vida, depois morre. Mas o que é mais a vida ou a morte? A morte. Porque se alguém impuro tocar alguma coisa impura, fica impuro. Ou seja, o puro ele não transforma impuro em puro. Diferente do Kodesh. Kola Nogueia Bamizber Nikdash. O tamê que toca no Mizber, ele se santifica. Diferente aqui do chá. Aqui do chá. Ele perde a impureza. Ele se santifica, ele perde a impureza? Eu não sei agora Ilhatim, mas o passuca é esse. Que todo aquele que toca no Kodesh, ele Nikdash. Ou seja, o tamê, acho que é o tamê no passuca. O tamê que toca no é Nikdash. A gente vê que aqui do chá ganha da morte. Mas a vida não. E aí vai começar a falar sobre Paradumá, que é a forma de você neutralizar a morte. Hoje em dia a gente tem ganho da morte em vários âmbitos do mundo. Começando que agora a gente está vivendo mais. Medicina, desenvolvimento da medicina, é uma ideia. Segunda do conceito de vida após a morte, que a pessoa vai se preparando, sabe que na verdade só está passando de estágio. Que tem Gilgulim, é uma outra ideia de você conseguir ganhar da morte. Outro jeito de ganhar da morte é que a Israel voltou para Israel. É um caminho também de ganhar para a morte. Triatametim é a morte da morte. Porque, na verdade, a morte é uma mentira. Não existe morte. Tanto que no final o que vai acontecer é Triatametim. Ou seja, a vida dos mortos. Não tem mortos, então. Então a morte ela é um faz de conta. Parece que tem morte. No final ela não existe. E essa é a vitória do mundo. Ou seja, o judaísmo ele é muito otimista em relação à morte. Até que... Não, mas circunstância. Tanto que o nosso povo sobrevive. Tem um texto que eu fiz no Arinhão Machoado ano passado no Facebook, que eu falei que mais do que o nosso povo sobrevive devido ao nosso passado e à nossa história, ele sobrevive devido ao nosso futuro. Que todas as profecias e tudo que a gente sabe que vai ter, te dá força de você, no pior das circunstâncias, continuar. Muito mais do que dizer, olha quem eu era. Porque quem eu era, um dia você pode... Que eu falo que é a diferença entre o nosso povo e os outros. Os outros, olha o que eu fui. Tá, morreu agora, não existe mais Roma. Pá. Porque, mas olha o que eu era mais... acabou. Mas a gente nunca era o mais, mas a gente sabe que vai ser. E isso que faz a gente continuar a ser a Amonetzi. Então a Netzihu, a eternidade, ela devira do futuro, não do passado. Eu não sou eterno porque eu valorizo meu passado. Eu sou eterno porque eu sei que eu tenho futuro. O fato de eu ter futuro me faz continuar. Um dia sobre isso... Mas é isso, a gente é muito otimista, a gente sabe que no final tem a vida ganha. Então a gente continua. Até que ganhe, até que a vida ganhe de vez, tem parado mais. Isso que a Torá quer dizer. Existe parado mal, ou seja, tem como você metapelo, ficar, se contaminou com a morte, se purifica, vai para o Mikdash. Então vamos ver nos psukim, vamos lá. E o teta mudar. Vadaber Hashem Moshe ve'Aaron lemor. Zot chukat Torá. Essa é a chukat da Torá. Asher tzivah Hashem lemor. Daber ben Israel ve'echu elecha parado mat mima shenem bamu. Asher lo ala aleo. Vamos ser prático aqui. Agora bem. Então Deus fala o seguinte. Daber ben Israel. Ichu elecha pará. Pegue uma vaca. Porque uma vaca
Que é a mãe do bezerro. Não, isso é um midrash com Hegel, mas o Pshat passuca aqui, não quero em Remes. Porque é uma pará e não um bode, um boi. Até o Urash, acho que fala isso? Não, ele fala depois. Não, isso é o Remes. Porque não está falando nada de bezerro de ouro na Torá. Pará é o maior animal que existe, que é levado para Corban. Ou seja, pega o maior animal de Corban. Ou seja, o maior animal doméstico que acontece. Bom, vamos chegar lá. Mas o maior animal é o boi, ou a vaca, doméstico. Ou seja, tem um midrash, fala, por que não pode animal selvagem para o Messias? Porque Deus quis fazer o que a gente vai agora caçar na selva para fazer Corban? Só doméstico. Ou seja, o maior que está na vida da pessoa, que você pega facilmente, é a pará. A pará representa o maior animal dos Balei Haim, o maior deles é a pará. Por que não boi? Porque a pará, ela dá outras vacas, diferente do boi. Ou seja, dela nasce mais, ou seja, é pará, tipo de pru, ou seja, é como se fosse que é o maior Balei Haim que cresce, que tem outros, então é uma pará. Adumá, porque Adumá é a cor também da vida. Cor mais vida, que dá mais... é Tserará. Por quê? Porque é vida. Cor do pecado, é a cor do sangue, é a cor... Adamá é a cor do pecado. Uma mulher, por exemplo, não pode andar toda de vermelho, batom vermelho. Por quê? Porque isso é cor do pecado. Traz vida. Você aflora sua vitalidade. O pano que a tia soltou. E Adumá de Adamá. De Adamá. Bnei Adam. Ou seja, é Adamá. Como se fala isso? É a força da terra, da vida, tá bom? Para Adumá. Temimá. Ou seja, Temimá, é completa. Ou seja, aqui está querendo falar sobre vida. É o maior animal, vermelho, que é vida, completo. A Shenen Balmum, que não tem nenhum tipo de defeito, ou seja, não existe nada, está doente, ou um pouco da morte. Totalmente vivo. A Sher Lo Alá Leal, que não foi subjugado, nunca trabalhou, ele é livre. Então, uma vida livre. É a parada do mar. Então, aqui que representa isso aqui, pega a vida. E o que vai fazer com ela? Um taté motam el Lazar Cohen. Vai dar para o Elazar Cohen, ou seja, para o mais santo, depois do Aharon. Veotzi otale chutz la machané. E calma aí, tem que tirar agora da machané, porque a princípio a ideia é que tinha que estar dentro, leva para o Kodesh HaKodashim, sei lá, a princípio, mas não. Tira lechutz la machané, ou seja, tira para o lugar. Tinham 3 Kedushot, das 3 mãos, tira para fora. E isso está estranho. Veshachat otá lefanav. E mata ela. Ou seja, pega a vida e acaba com ela. Estranho. Não era, eu achei que era para ganhar da morte, era para ter vida. Agora pega a vida e acaba com ela, estranho. Ou seja, agora não tem mais, você pegou o maior potencial de vida, um negócio livre, e acabou com ela fora daqui do chá. Morte. Velakach Elazar Cohen Midamá. Você vai pegar o sangue, né, o vermelho, o sangue, Betzbaó, e Zainor Hapenei Orremoed. E você vai tacar Midamá Sheva Pemim 7 vezes. O que é 7 vezes? É o Olamazé, a vida. E você vai tacar em direção a Kedushá. Ou seja, qual a ideia? Tinha o Kodesh HaKodashim. Você tinha que sair do Kodesh HaKodashim. E onde que era feita a parada do mar? Na época do Beit HaMikdash. Fora, mas onde era o lugar? Tinha um lugar específico. Era no Har HaZeitim. Não é à toa que ele é um cemitério hoje em dia? Não sei se tem. Acho que isso é do Seir Mishnah, de Yom Kippur. Mas pode ser que sim. Mas acho que também sim. Acho que sim, tinha que ser tudo puro, né? Mas era no Har HaZeitim. O que é o Har HaZeitim? Ou seja, tem aqui do chá, que é o Kodesh HaKodashim, que dela traz vida para o mundo inteiro. E dela vai tendo vida, ou seja, você consegue ver o Kodesh HaKodashim de longe até você chegar no Har HaZeitim. Depois do Har HaZeitim não dá mais para ver o Kodesh HaKodashim. Ou seja, o Har HaZeitim, onde era feita para do mar, é a interrupção entre a vida e a morte. Tem uma profecia, isso parece bonito, mas não é. Mas tem uma profecia em Zacariá, no último Perek, que fala que no futuro o Har HaZeitim vai ser dividido em 2 e vai ser tirado do lugar. E aí vai vir Maim Tahorim, vai vir águas de vida para o mundo. E vai irrigar o mundo inteiro, vai chegar até não sei tal lugar.
Ou seja, quando tira o Har Zeitim, simboliza que aqui é do chá, do Kodesh HaKodashim, vai para o mundo inteiro. Ou seja, você vai para o máximo possível, fora, longe do Kodesh HaKodashim, e lá você mata essa vida inteira. E é interessante que, em questão de tahará, de capará, de purificação, existem 2 trabalhos que se fazem no Kodesh HaKodashim, no Beit HaMikdash. O Yom Kippur, que era o Kohen que entrava Lifnei Velifnim, lá dentro, e para do mar, que você tinha que sair exatamente o proposto. Então tem 2 trabalhos opostos, que um vem perdoar o povo e o outro vem purificar o povo. O perdão é lá dentro, a purificação é lá fora. Então são os 2 extremos. Vesaraf et apará. E não só você matou, como você queima para. Ou seja, é mais que a morte. É tipo, vai virar leinav et orá, não só apará, mas o couro, et besará, a pele, vet damai, o sangue, ela prishá e suró. Ou seja, você vai queimar ela inteira, não pode sobrar nada. Ou seja, aquela vida que existe vai virar o quê? Éfer apará. Daqui a pouco vai trazer num outro passuca a palavra éfer. O que é cinzas? Tem uma diferença entre éfer e afar na Torá. Não, afar é... Uma com alef, outra com ain. Uma é com alef, uma com ain. Afar vira adubo. Terra. É terra. Éfer é cinza de forma que não dá para aproveitar para nada. Ou seja, éfer é coisa tipo nada. É que Deus fala, você veio da terra, a terra vai voltar. Afar, tem afar no passuco, não é? Lá em Bereshit fala para Adão. Veio do pó. Não lembro direito do passuco. Mas o éfer é tipo, é o pior do pior. Ou seja, a parada, mata, me mata, não virou éfer. Uma é vida, outra é morte. Ou seja, você transforma a maior vida possível no Mikdash na maior morte possível fora do Mikdash. Essa é a ideia. Velakarra Kohen Etz Erez, e vai pegar o Kohen Etz Erez, árvore de cedro do Líbano. O que é o Etz Erez aqui? Era a maior, Urashi traz isso, é a maior árvore que tinha no Oriente Médio, a maior árvore que tem, fala Urashi. Ou seja, vai pegar agora não a maior vaca, mas o maior vegetal. O reino tem a pessoa fazendo, o Kohen, tem um animal, agora você vai pegar o vegetal, o maior deles, Etz Erez. Vê Ezov. O que é Ezov? Ezov é o menor dos vegetais, que hoje é o Zata. Zata é o Ezov. Então vai pegar a Zata, que é uma plantinha. Você vai pegar então o maior vegetal e o menor vegetal juntos. Ou seja, querendo englobar todos os tipos de vegetais. O Shnetolat. O que é o Shnetolat? Dos bichos. É um inseto, que então é o menor dos animais, que faz o queresmin, né? Que é na verdade você não pegava a minhoquinha, você pegava um tecido pintado com esse corante, que é a jujuba de hoje em dia, vermelho, e as balas, não caché, né? Ou seja, então o que é interessante? O que tinha aqui? Tinha o maior dos animais, o menor dos animais, o maior dos vegetais e o menor dos vegetais. Né? Sheitolato, veishlir, ele torra a esfera. Você pega isso tudo e taca dentro da serefá. Queima tudo. Então queimou. Apará, junto com a pará. Ou seja, tudo é queimado junto e tudo vira éfer. Essa é o éfer apará. Ou seja, pega o lamazé e mata. Mais ou menos isso que está querendo dizer. Pega a vida e destrói. Vichibes begadava Cohen, verachat besalabamai, vai fazer tudo de purificação. Vechar avola mahané, vetamei a Cohen da área, vesarafotá, vechabes begadava mai, não vou entrar nisso. Veasaf istahor et éfer, então aqui o éfer, né, vai pegar o éfer a parar. Vener michutz la mahané, vai para fora da mahané, bemakom tahor, vai estar leadado ben Israel, mishmel menidá hatat ri. E aí vai ficar sendo vigiado até virar essa água que vai precisar. Até a palavra nidá, né? Meinidá, lemeinidá, que é o nidá, é a morte do ventre, né? Hatat-hi, pecado, ou seja, תכבס ואסוף את האפר הפרה, את בגדיו, את עמד הערה, ואת עלה בני ישראל לגר, לגר תאכל לכל קטון. והנוגע באמת, não está tentando lá não vai entrar isso, ou itchate bo, ביום השלישי, ביום השביעי, טהר, ou seja, você tinha que purificar quem morre e fica com o tomalmente, você tinha que tacar essa água tanto no terceiro dia quanto no sétimo dia.
Por que terceiro e sétimo dia? O sétimo dia é o Olam Hazé, mas por que o terceiro dia também? Que o terceiro dia da criação do mundo foi quando foi criado o quê? A grama. Foi quando Tzomeah, é quando até então era água, terra, tudo. Quando começou a existir vida no mundo. Começou a ter Tzomeah, ou seja, Tzmichá, começou a brotar a vida no mundo. Terceiro dia. E o que aconteceu também interessante nesse terceiro dia? É o primeiro pecado que existe no mundo. Que é o da Adamá, que ele fala para trazer Etz, Pri ou Sepri. E a terra peca e só traz uma árvore que não tem gosto do fruto, não vou entrar nisso hoje. Mas é o primeiro pecado que existe no mundo, é no terceiro dia, então no terceiro e no sétimo dia. אשר ימות כמי ולא ירדה ולתך וכל הנוגע באמת אשר ימות ולא יתחתן למשכן אשר תמי ונכרתה então vamos lá a espaço aqui do Gimel agora כל הנוגע באמת todo aquele que toca no morto בנפש אדם אשר ימות uma pessoa que morreu né ולא יתחתה את המשכן אשר תמי todo mundo que peca todo mundo que toca no morto ולא יתחתה 2 pontos, et mishkan Hashem Timeh. Ou seja, quem toca no morto, o que ele faz? Mishkan Hashem Timeh. Ele impurifica o mishkan de Deus. Venichireta anefesh aim Israel. A alma dessa pessoa é extirpada, desconectada do povo judeu. Que mei nidá lozaroca lá também riot, porque não teve nidá. Ou seja, a princípio está uma pessoa que tocou no morto. E não fez esse processo, ele tem caret. E o mikdash de Deus ele purificou. Logo, todos nós, a princípio, temos caret? Sim ou não? Sim. Não. Não, nunca foi para um orrel, nunca foi no cemitério? Não, porque hoje não tem vida. Não. Digo, E quem não foi, não. impuros nós estamos, mas a gente não... Mas o passuco no Pshat. Mas O que é o mikdash Hashem aqui? Qual o que é o Mikdash Hashem? Então, aí o Rashi traz aqui, ó. Não trata bem. Et mishkan Hashem Timeh. Im nichnas lazara filo betvilaga. Uma pessoa que está com impureza do morto entrou no Beit HaMikdash, é caret. Essa é a lahá. Mas isso é um drash, não é o pshat. O pshat não é esse. Não está escrito isso, que se você entrou no Mikdash, você impurifica. Está escrito, kola no gebemeta venesh adam velo emut velo itchatá, 2 pontos. Et mishkan Hashem Timeh, ou seja, ele impurificou o mishkan de Deus. O que é o mishkan de Deus? Mishkan Hashem é o quê? Nós próprios. Veshachanti betuchá. Né? Vetimigdash Timeh, venichretá nefesh aim Israel. puxar daquilo, tá querendo dizer que o Mishkan de Hashem é o Beit HaMikdash, o Mishkan, por isso ele não pode entrar em curso, senão ele sofre careta. Não, o pshat assim, kola nogia bemet benefesh adam asher yamut velo itchatá. Todo mundo que tocou no morto e não fez o itchatá, ou seja, o mein hatat, que é não tacou. Aí tem aqui um irevi, que significa 2 pontos. Agora vai explicar sobre o que está falando. O que é isso? Que não tocou é Mishkan Hashem Timeh, que o Mishkan de Deus, ele através de tocar no morto e não tocou, ele impurificou o Mishkan de Deus. Venichretá, e aí é a consequência. Venichretá nefesh aim Israel. Vai ser, e aí ponto, que é a cadeirinha, ponto. Ou seja, está explicando que você... Não é causa e consequência aqui, é que o final da frase está explicando o que aconteceu quando você tocou no morto e não teve. Você impurificou o Mishkan de Deus. Mas aí os Rabim fazem drachá, e é só Alahá. Não, é que você não pode entrar e tal. Mas não é o Pshat aqui. Que meio dá loja não. Ou seja, no Alahá a gente tem careta? Óbvio que não, porque não é Alahá. Mas porque vai pelo drash, não vai pelo Pshat. Essa é a ideia. Mas a princípio, teoricamente, o Pshat vem dizer o seguinte, a Torá de Moshe. Teoricamente, a gente está contaminado pela morte, então tem careta, teoricamente. É a essência, mas não é isso que acontece na Alahá. Na prática não é porque não dá para viver assim. Não dá para viver assim, então não existe. Aí vieram os Chachamim e falaram, não, é quando entrou, zeu, acabou. A lava também, Zota a Torá Adam que é muito beorrel. E essa é a Torá, essas são as regras. O homem que morrer no orrel, rola baila óleo, rola shabeola e tumashivatami. Isso a gente aprende de drachá, né? Essa é a Torá. O homem que morrer no orrel. Ou seja, a pessoa que estuda a Torá, essa é a Torá. Porque a Torá e a muito baola se mata estudando na Yeshiva.
Isso é a drachá também, não é óbvio. Mas aqui, essa é a Torá. O homem que morre no Ohel. Por que Ohel aqui? Porque Ohel é talvez a maior... Como se fala isso em português? Amshachá é... Expansão do homem é a sua casa. Ou seja, o homem ele desenvolve a natureza. Até que tem a casa do homem. Ou seja, essa é a Torá. A pessoa, o homem que é a sua casa, tudo... Ou seja, o morto que está na sua casa, a pessoa se purifica. Que é como se fosse você, a sua casa. Shivat Yamim. Vechol kli patuach asher en tzamid pitei, vai trazer ela rod, vechol ligal panav sadeh, vechalav vechalav ve'etzem amim, velachot amim me'afar srefan chatat, agora no Yud Zayin, velachol etameh. Então o que você faz no final? Qual é o final do processo? Me'afar srefan. Você vai pegar do afar, agora é afar, interessante. Serefá, a chatat. Então vai pegar essa terra. A serefá está em cima da terra. Da terra não, vai pegar o pó. É o pó da vaca, com tudo aquilo. Venatana lav, e vai botar sobre a pessoa que tem impureza do morto. Maim chaim el kel. O que é maim chaim? Água, no utensílio, no kel, num kli. Bota água junto com o pó e aí você faz a poção mágica que... Mas qual a ideia aqui? O que é Maim Chaim aqui? O que é Maim Chaim? Maim da Sotá, é Maim da Sotá. Águas de fonte. Não, aqui não é Maim Chaim, é Maim Sotá. Sim, mas o que é Maim Chaim no Keli? No Kli? Águas vivas. Aqui está querendo dizer o seguinte, que tem a morte, você tem Maim Chaim, que a Maim representa o infinito, ou seja, a nefesh do homem, e o Kli é o corpo do homem. E a ideia é como que a alma se conecta ao corpo. Isso é o que eu quero dizer aqui. Como a alma se conecta com o corpo. Quando tem morte, a alma e o corpo se desconectam. Quando tem vida, é a conexão de alma e corpo. É o ribur entre alma e corpo. E é o parado mais exatamente isso. Você pega a expressão de vida, acaba com ela e você conecta através dela a alma e o corpo. E aí tem um triatametem e a pessoa se purifica da morte. É o processo. Então, como se fosse isso um triatametim. A pessoa, você conectou alma, corpo e a vida acabada junto. E é isso talvez que Shlomo nunca não entendeu. Como a morte, Então, claro. como a alma e o corpo, como a alma e o corpo se conectam. Peraí, Como a alma e o é o corpo? corpo, a água é a vida É a Maim Chaim. e a... O Éfer da Pará era toda a expressão de vida que virou cinzas, que virou nada. E você conecta os três juntos e aí você purifica a pessoa que tem impureza do morto. Capitão Planeta. E essa aqui acho que é um mistério. O clipe com o corpo é uma analogia famosa. Sendo a água... Maim Haim O aqui. conteúdo daquela embalagem. Pode ser Maim Haim, pode ser a pureza, que é igual ao mikve. Quando fala de mikve, você tem que ir no Maim Haim. É a pureza. Você pega a pureza. O que é pureza? O que é pureza? O que é puro? Qual é a fonte da pureza? É a Kadosh Baruch Hu, é a Neshama, é o puro. Ou seja, que não tem conexão à morte, é a alma, que é eterna. E o Kli, que ele é o utensílio. Interessante, eu fiquei pensando que o Kli também, o Maim Haim também é a parte mineral na história, que tem animal, o homem, o animal, tudo junto no final, e aí você purifica da morte. Então essa é o Meichatat, é a parada do mal. Ou seja, a ideia da parada do mal é você conseguir pegar extremos de vida e morte, e no final você da morte transforma para a vida. Óbvio que é um assunto extremamente difícil de entender, de compreender. Ainda mais essa hora. Ainda mais essa hora. Né? Ô, comigo, certo? Avisa pro Sérgio que começou o Você segundo acabou de tempo. entender parada. Ai, começou o segundo tempo. 4 anos. Vela cá resolve, tá vala bamanho, tá hora, Vamos então só estudar vamos estudar um pouco só para terminar sobre o pecado de Moshe Rabbeinu. Sobre o quê? É um tema leve agora. Não, nem sei. Essa paraxá. Faltou você falar de política israelense, Não, tem um monte. Não, eu falei da vencendo a política. morte, Mei Merivá, qual o pecado de Moshe e Agora? política do Condão. Assim, ó, Não vai, tive uma visão mística. não vai ter política. Podcast. Tá gravando. A política com o Edom
Tem a ver com o que a gente falou antes. Todos os temas que ele botou, quando dá para todos os amiguinhos estarem. É. Aí, vamos ao podcast. Eu escuto o podcast do Caraguila no carro. Sim. Vamos lá, Tem um depois a gente programinha de pensa. podcast. Só política com Edom, logo depois disso vai ter a ideia que eles estão chegando na terra de Israel e vão mandar diplomatas para Edom. Né? E a pergunta é por que o primeiro povo é Edom? E assim é a história. A história é exatamente. É tudo que eu falei antes, né, no início, na introdução, que foi a aula toda. Mas a ideia é que sempre que será ele. O que acontece? É a ideia de Yaakov e Esav. Quando tiver em Yaakov e Esav, a gente vai estudar isso melhor. Mas a ideia é que dividem o mundo Yaakov e Esav. E Yaakov, quando ele teve que sair e para Galut, ou seja, sair do centro político do jogo e não ser mais considerado por ninguém, quem fica no lugar é Esav. Tanto que quando Yaakov volta para a escola, ele fala, toma minha brichatê, toma minha brachá, Esav, agora você comanda o mundo. E a ideia é essa, sempre que a Israel sai da figura política, quem entra no lugar é Esav. E para você voltar, quando a Israel volta para a figura política, você tem que pedir permissão para Esav. Essa é a ideia. Esav tem que te permitir. Falar, tá bom, pode, eu deixo. Exatamente. Em todas as épocas da história. Então, assim teve quando Yaakov voltou para Israel, ele veio falar com Esav, trazer os presentes e tudo, que ficou com medo de Esav. É uma ideia. Quando Moshe ele sai de Itró, que o Itró era o... E ele pede permissão, fiz um juramento para você, mas agora tem que salvar o povo, deixa para Itró. Quando o povo quer sair do Egito, tem que pedir permissão para Paró. Que a ideia Deus, Moshe chegou, eu vou salvar o povo do Egito. Deus está comigo, com a gente vai sair. Beleza. Aí, vamos sair então, o que falta? Não, mas Paró não deixou. Aí Deus fala assim, vai para o Paró e fala para ele deixar. Para quê? Dane-se. Não precisa dar permissão de Paró. Aí Moshe fala, oi, Paró então, vou tirar aqui, tá bom? Aí Paró fala, não deixo. Aí a história que a gente aprende a pensar é, a gente nunca pensa sobre isso. Que droga, Paró não deixou, então a gente não vai sair. E não sai. Aí ele fala, não, ele tem que deixar, então eu vou deixar uma... se você não deixar, vai ter uma praga até você deixar. Deixa? Não, então praga. Deixa? Não, 2 pragas. Ou seja, a ideia é, tipo, todo jogo de peça, das macotas, é tipo assim, até Paró deixar. Aí Paró falou, deixou, aí vamos sair, aí sai. Ou seja, precisa da autorização do Paró. Deus precisa da autorização do Paró para sair, para o povo sair, senão o povo não sairia do Egito. Eu não acho que Todas... Deus precisa da autorização do Paró, na verdade. Não, ele queria que Paró... Não, aí a pergunta é mais profunda. Por que precisa da Paró? Porque para fazer aquilo do Hashem. Mas a gente vê como Deus insiste que Paró fale, eu deixo. De todos os jeitos. A história toda é por causa disso. E então o povo agora está saindo do deserto, chegando em Edom, precisa ter autorização de Edom. Sim? Quando o povo saiu para Galut e volta, ele precisava da autorização de Cores. Quando o povo saiu para Galut e chegou na terra de Israel, precisou da autorização da ONU. Então, todos os momentos de saída e de entrar na terra de Israel, Edom tem que estar. Ou de declaração de Balfour, né, que era a Inglaterra. Que é... Nas fases subsequentes, isso também é necessário. Então, essa é a ideia. Agora, Israel tem uma aqui. Porque é importante que Trump ele bote a embaixada em direto, porque ele precisa dar permissão, porque ele é Edom. Ele fez isso. Mas Não. digamos que o além, mas depois ele vai divulgar o plano dele aí. Ele fala uma coisa que a gente não quer ouvir. Aí começa de novo aquele tipo de pressão, não sei o quê. Qual é a nossa atitude? Quer dizer, realmente, eu não concordo, a gente tem que dar Não. Vou dizer, estamos num processo... Não, a gente faz a nossa parte. Isso tudo que acontece... Não, a gente faz a nossa parte. Isso que Edom, ele não... Isso aí é plano de Deus. Deus faz com que Edom tenha que permitir. Não é a gente que vai buscar Edom. A não ser que a última maneira... Mas eu preciso da concordância hoje em dia para continuar crescendo o processo de guerra. Eu preciso da concordância da ONU, da Europa. Você não precisa da concordância, mas a concordância da ONU faz parte da Geulah. Ou seja, Deus ele vai fazer, porque não é justo Deus que fazer de outra forma. Tipo, não é justo que Deus faça que a Geulah aconteça sem utilizar toda a humanidade. Então já vi que a gente não vai entrar em Moshe, então vou terminar com esse assunto aqui. E a gente termina, o Moshe fica assim, pro ano que vem. Vai ter um bom assunto para falar. Aqui em Megillah Vav, tem uma história, tem um passuco aqui, não vou chegar no passuco. Vai explicando um passuco, o que é isso que está no passuco, é tal coisa, o que é esse passuco, vai explicando o que é, até que chega uma parte que assim. Não, é em Zacariá, eu acho. Zacariá, Nun, Rei. Ok. Tá? Yehuda, Lamed... Então, fala assim. Zacarias.
fala que quando as sinagogas, os Beit Midrash vão para Israel, Shein ve'kruta, está escrito assim. Cadê? Mipiv ve'shachat aqui. Va'siroti damav mipiv, eu vou tirar o sangue da sua boca. Ve'shikotzav miben shinav, e as coisas nojentas dos insetos dentre os seus dentes. Ve'nishar gamhu lelokeinu, e vai sobrar também ele para Deus. Ve'asiroti damav. Não, ponto, é o passuco. Isso está falando sobre os goim. Zacarias está falando sobre os goim, que ele vai tirar o sangue da boca dos goim, que é Edom, que é o predador, né? Então vai tirar aí as coisas nojentas dos dentes. Aí vai explicar. O que é Ve'asiroti damav bipiv, que vai tirar o sangue da boca? Zé bait bemei shelahem. Essa é a casa deles, vamos entender? Veshikotzah mi ben shinav. Agora, é a coisa nojenta dentro dos seus dentes. Zé beit Goliath shelechem venishar gamhu lelokeinu. E isso é Beit Galiá, que vai ser também Beit Elokeinu. Aí agora a Gemara vai explicar o que eles disseram. Vai falar assim, isso que a gente está falando aqui, que não dá para entender nada, o que é, vai explicar. Elo batei knisot, batei midrashot shebedom. São as sinagogas e as casas de estudos de Edom, ou seja, não as sinagogas, são as igrejas e os lugares de estudos dos goim. Ou seja, eu vou tirar de vocês o sangue. Está falando que são os lugares de idolatria e de estudo dos goim. Vechayak aluf beyudá, e aí vai continuar, vai ser como aluf, como líder, né? Beyudá veikron que você elo, tá? Vai falar o que é isso? Que você ikron que você elo vai ser o lugar onde eles terateriot vekarkesiot, ou seja, são os teatros e circos, boa? Shebedom, de Edom, Shebatidim, que no futuro, na época de Mashiach, Sarei Eudal Elamed Bahem Torah Berabim, que dentro deles, no futuro, os Sarei de Eudá vão ensinar em público Torá. Ou seja, a Gemara fala o seguinte, que no futuro, os Sarei Eudá, os judeus, os Sarei Eudá, não sei se são os rabinos ou os políticos, vão ensinar dentro das igrejas e dentro dos teatros deles Torá em público. É isso que o pastor está dizendo. Legal. A gente chegar no meio da igreja e vai ensinar a Torá na igreja deles. Interessante. E aí chega, tem o Rashi. Novo Testamento, Velho Testamento. Aqui, Edom Lelufeida, Veikron Rabei Talmud Birushalayim, Shem Irish, Shekifushu Beneidão. Não, aí tem um Tosfot. O Tosfot fala assim, pô, que diz aqui que a gente vai ensinar Torá na igreja. Fala, não pode, porque a igreja não pode ensinar Torá. Vai dizer que no lugar de Avodazara desse vai ensinar Torá. Isso é impossível. Aí fala, não, então isso não quer dizer. Quer dizer o seguinte, que o povo judeu vai ensinar liderança dentro do governo deles. Isso que ele quer dizer. Ou seja, que o nosso Knesset, Sarei Yehudá, vai no Knesset deles e aí vai ensinar como ser um Knesset. Isso que o Tosfot traz. Como governo. Ou seja, tem duas opiniões. Uma é que os rabinos vão chegar dentro do lugar de idolatria deles, de teologia deles, de estudo deles, e vai ensinar a Torá lá dentro, para eles. E outra explicação é que os nossos governantes vão chegar dentro do governo deles e vai ensinar como governar para eles. É o Bibi falando... Essas duas opiniões. O Rav Kook, ele traz essas duas opiniões do Tosfot e diz que tem essas duas opiniões e ele não decide qual é a certa. Mas a gente não está muito longe. Uma dessas, a gente está no parlamento deles, a outra é... A gente ensinar a Torá dentro da igreja deles e dentro das mesquitas deles. E por aí vai. Tem um movimento de Sheva Mitzvot que nem Noah. Sim. Sim, mas isso tem a ver um pouco... Isso tem um pouco que a gente falou do início. Perguntaram assim, mas o que o Rebbe fez de 10 coisas para fazer, de ensinar para os Goim Torá? Perguntaram assim para o Rav Sherk, né? O que é isso? Porque o Rebbe, esse movimento de estar em todos os lugares do país, ensinar a Torá para os Goim, né? Se aproximar, botar... Aí falou, ele fez o máximo que dá para fazer na Galut, que é uma Geolá bem nada, que é quase desprezível em âmbito mundial. É o que ele fala. Mas o que a gente for fazer como governo em Eretz Israel não se compara.
Não tem como comparar. Isso é um Rav na Galut, o máximo que dá para fazer. E agora um povo na sua terra, né? Se espera muito mais, essa é a ideia. Então, para terminar, acho que o shiur de hoje, tem que pegar o início depois, mas a ideia é essa, que talvez a gente tenha A gente foi para Galut para a gente aprender com eles como governar, para aprender com eles como a teologia deles como é a filosofia deles. Para que quando a gente voltasse para a terra de Israel, a gente se fortificasse, tivesse uma coisa forte, e a partir daí a gente vai para dentro, vai voltar para eles, mas como shlichim, né? Não como... Ou o nosso povo vai conseguir dizer na linguagem de cada um e um deles como deve ser de verdade. E aí vai existir pela primeira vez um governo tzadik, que vai influenciar todos os governos do mundo, e finalmente rabinos e pessoas tzadikim que vão ensinar dentro de todas as religiões como fazer religião. O Rav Kook traz uma ideia, tipo, 4 direções, não vou lembrar agora de cabeça, de como você ensinar para os góis e tal. Uma ideia fala que não é você ficar, tipo, falando, menosprezando a religião dos outros, falar, Yeshua é um idiota, não é assim. Isso eles vão entender por si só. Mas você fala o seu, era uma das ideias, e dentro do que eles entendem, da forma que entendem, você fala o seu. Então tinha algumas coisas, mas a ideia é essa, que um dia... Agora a gente está, eu gostei muito desse assunto porque eu estou vendo isso tipo nesse ano abrindo essas portas que eu não vi há 2 anos atrás. Tipo. E a gente vê que a maioria das pessoas que ficam ensinando para agora estão aqui em Israel, não estão lá na Galut. São pessoas tipo, pessoa que tem vídeo, que faz, que tem a maioria está aqui em Israel. Tipo, contraste, vamos dizer. É de Israel, não é o pessoal da Galut lá, é o pessoal de porque em Israel eles querem ouvir Rav Haskell, por aí. E por aí vai, ou seja, em Israel eles querem ouvir o que a gente tem que dizer. Então quando a Missaré se mostrar forte, quando a Missaré se mostrar forte, o mundo inteiro vai estar para ouvir o que a gente dizer. E a gente já está começando isso. E qual é o desafio da gente? Ter o que dizer. Isso talvez é a cobrança deles. A cobrança deles vocês estão na terra de vocês. A gente quer ouvir, vocês não estão dizendo nada pra gente? Fala aí, pô. Vocês falam o que qualquer um me diz? Tá na tua terra. E aí então eles talvez eles ficam contra Israel. Então Israel Israel não é pra nada, porque não teve nenhuma mudança no mundo com vocês não me contaram nada novo, então devolve os territórios para os palestinos que eles merecem. A gente deu território para vocês não estão contando nada de diferente pra gente, então devolve para eles. Vocês querem a terra para quê? É um pouco do que está acontecendo hoje no subconsciente coletivo, mas a ideia é que a gente agora tem uma terra, a gente está ficando forte, e vai chegar a etapa que a gente vai ficar para Shabalak, e a gente vai ter que dizer alguma coisa para o mundo. E a gente tem que estar preparado para saber o que dizer. Essa é a ideia. Escolha. Mas agora muito bom. Quero saber o que vem depois de Balak.